dia, boa tarde, boa noite e boa e fria madrugada. Não sei aí no norte como está, mas aqui está muito gelado. Nós estamos passando agora o fim agora de maio. Está muito gelado, mas tudo bem. Nós sabemos que todo ano nós passamos por isso. Mas, meu irmão, você que não me conhece, eu sou o Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça, seu irmão em Cristo. Um abraço para todos vocês que são inscritos no meu canal, vocês que inscreveram, vocês que têm divulgado, têm deixado o seu like. Eu fico muito grato por vocês que têm me ajudado a fazer esse canal crescer. Estou muito feliz por tudo. E eu tenho uma mensagem para nós, meus queridos irmãos e irmãs, meu irmão Macir, um abração por você, meu xará Nilson, e os demais, Antônio, e são muitos os irmãos que eu tenho por aí, de várias cidades, do norte, do Maranhão, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Minas Gerais, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio, Curitiba, Paraná e muitos outros, Rio Grande do Sul. São muitos lugares. Eu fico muito grato por todos vocês. Um abraço para todos vocês. E o título e o tema da mensagem é essa: bênção ou maldição? É o tema da mensagem. Por que maldição? O que é maldição, irmão Nilson? Vamos lá. Maldição existe? Existiu e existe até o dia de hoje. Mas, irmão Nilson, a maldição não acabou? Não, a maldição continua. Porque era comum, naquele tempo, no tempo antigo, um pai abençoar um filho, principalmente o primogênito. O pai dava bênção para ele. Mas se o pai amaldiçoava, estava amaldiçoado. E as religiões se pegaram em cima disso. Mas o apóstolo Paulo, ele combateu contra esse movimento, contra esse sistema, esse costume. Porque nós olhamos, vamos lá atrás, lá no início, quando Noé tirou a roupa e ficou nu. Tirou. Agora, que culpa tinha Cã? Cã viu seu pai nu. E seus irmãos vieram com um lençol e cobriram seu pai. Depois que seu pai sarou da embriagueza, do vinho que ele tinha tomado, por isso a Bíblia diz: não vos embriaguei onde há contenda. Ele não diz não vos embriaguei. Embriagar não tem nada a ver, mas onde há contenda. E teve ali uma contenda. E ele amaldiçoou. Agora eu pergunto, se eu bebo, eu estou bêbado, eu faço um escândalo desse, tiro a roupa, o meu filho vê, minha filha vê a minha adultera. Quem é culpado disso? Eu que sou culpado. Eu que tenho que ser castigado. A maldição tem que vir sobre mim. Não, pelo contrário. Noé amaldiçoou o seu filho. E seu filho saiu, segundo a teologia, que a gente sabe que a África foi povoado por Cã. Cã povoou a África. E vocês sabem que a África é um dos continentes mais pobres que nós temos no mundo. Vocês podem ver que a fome, guerra, conflito, peleja, aonde está? Na África. Um dos maiores continentes com 53 países. A África é um país rico, talvez em minério. Mas vocês sabem que ali a terra não produz como produz, principalmente aqui no Brasil, os países aqui da onde nós estamos, nessa região nossa aqui, produz muito.
Mas a África, que foi maldição de Noé para com seu filho Cã. E nós olhamos que isso prosseguiu, continuou. Nós olhamos que no tempo, já que o próprio profeta, quando amaldiçoou Geás, porque Geás pegou, quando ele foi curado, o general Naamã foi curado pelo profeta Eliseu, e ele não quis nada do profeta, aliás, não quis nada do general, mas Geás correu atrás, e ele pegou os bens que o general tinha trazido, e Eliseu recusou, mandou ele levar de volta para a Síria, mas ele correu atrás e pegou a riqueza, os bens, e escondeu. Por causa disso, o que fez o profeta? Lançou a maldição sobre ele. Pois da agora em diante, tu ficarás leproso. A lepra de Naamã cairá sobre ti e sobre a sua descendência, todos os seus familiares. Na mesma hora ele ficou branco. A sua pele ficou branco como a neve. A maldição veio. Quando ele amaldiçoou aqueles rapazes que estavam chamando ele de calvo, ele vira para trás e amaldiçoa. Sai 2 ursos do meio do mato e espedaça 42 daqueles rapazes. Quer dizer, então a maldição era assim. Qualquer coisinha estava amaldiçoando uma pessoa. Aí nós olhamos várias passagens de maldição que acontecia naquela época. Era comum. Aí Jesus amaldiçoa a figueira e a figueira seca até as raízes. O apóstolo Paulo amaldiçoou aquele homem. Parece que está no capítulo 13 de Atos e versículo 11, se eu não me engano, onde Paulo diz: tu não cessa de blasfemar, de pregar contra a palavra de Deus, pois tu ficarás cego e não verá a luz do dia. Quando Paulo acabou de amaldiçoar, ele já ficou procurando alguém para o guiar, porque ele ficou cego na mesma hora. Então, meu irmão, o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 12 de Romanos, versículo 14, diz: abençoai e não amaldiçoai. Então, vamos lá. Por que, irmão, nisso você está trazendo esta mensagem? Porque eu estou vendo hoje esses bispos, esses apóstolos, principalmente Valdomiro Santiago, gosta muito de falar em maldição. Silas Malafaia gosta muito de falar, cuidado, falar contra o ungido de Deus, tal, lançando maldição sobre as pessoas. Eu pergunto, existe algum ungido de Deus aqui na Terra? Aonde tem ungido de Deus aqui na Terra? O único ungido dentro deste livro, só existiu um, foi Jesus. Fora de Jesus não teve nenhum ungido. Aonde existe outro ungido dentro desse livro aqui? Eu sou ungido de Deus. Deus me ungiu para pregar o evangelho. Deus me ungiu para cuidar. Aonde tem isso? Atos 10:38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo bem a todos, porque Deus era com ele. Então, Jesus foi o único ungido. Depois você olha para 61 de Isaías. O Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar as boas novas. Agora, existe outro ungido de Deus aqui dentro? Saul foi ungido por quem? Por Samuel. Quem ungiu Davi? Samuel. Então você vê que naquele tempo os profetas tinham esse negócio de unção. Existia. Derramar óleo sobre a cabeça. Mas Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Não foi nada de óleo, não. Foi o Espírito Santo quem ungiu Jesus de Nazaré. Agora, se esses homens diz que são homens de Deus, são homens ungidos de Deus, por que eles andam amaldiçoando o povo? Valdomiro Santiago, é comum você ouvir ele falar, cuidado, já ouvi muitas vezes, ouvindo ele falar, cuidado.
falar contra mim, eu posso lançar uma maldição sobre você. Mas se esta palavra diz abençoai, 12:14 de Romanos, abençoai e não amaldiçoai. Por quê? Porque a maldição, ela pode vir sobre a pessoa. Então, por isso tem que tomar muito cuidado com aquilo que procede da nossa boca. Você muitas vezes fala uma coisa sem pensar e aquilo pode vir contra você mesmo. Por exemplo, eu só vou dar uma ideia de muito. Você vai viajar. Você convida sua família e fala, vamos viajar, vamos. Só que é o seguinte, eu não confio muito nesse carro aí. Eu já vou levar um dinheiro, porque eu sei que esse carro vai deixar nós na mão. Eu vou ter que trazer esse carro num guincho. Esse carro vai quebrar no meio do caminho. Quer dizer, você já está amaldiçoando a sua viagem. Eu vou casar. Mas eu sei que esse casamento não vai longe, não. Eu vou casar porque já dei minha palavra, já está tudo certo, os convidados, eu não quero desfazer, mas esse casamento não vai durar nada, não. Talvez não vai passar desse ano. Uma certa jovem, uma menina, ainda mocinha, adolescente, perguntou, mãe, casar é bom? Ela disse, casamento é uma desgraça. Ô mãe, mas por que só fala isso? Eu vivo bem com seu pai? Eu e seu pai é igual gato e cachorro. Nós vivemos brigando direto. O seu avô vive bem com a sua avó? Sua avó com o seu avô vive brigando direto. E o seu casamento vai ser igual ao meu, pior do que o meu. Quer dizer, o que aconteceu? Exatamente o que ela disse. A moça casou, acho que não levou 6 meses, o casamento dela acabou. Palavras de maldição que saem da boca da pessoa. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado. Eu não sei, a pessoa que me contou isso, ele não afirmou, ele falou assim, olha, é o que se comenta lá na cidade dele, no Paraná. Ele falou assim que havia um italiano, eu só vou contar isso e já termina a mensagem. Ele falou assim, tinha um italiano e ele não gostava de preto. E ele tinha 3 filhas. E uma filha dele começou a namorar um moço, o moço era de pele escura. E ele detestava, não queria. E a moça, naquele tempo, acabou fugindo com esse rapaz. E as outras 2 casou com um rapaz de pele branca e tal, mas uma acabou fugindo e casou com um rapaz de pele escura. Bom, passou alguns tempos, ele veio a ficar doente, o sogro. E os outros não estavam nem aí, mas aquele que ele mais odiava era o que não saía do hospital. Visitando ele, passava com ele ali horas e horas. No decorrer das folgas, ele estava junto com o sogro, ele falou assim, olha, eu não gostava de você não. Eu era muito contra a sua pessoa, mas eu vejo que você é o melhor genro que eu tenho. Eu te considero mais do que minhas próprias filhas, que nem minhas filhas não faz para mim o que você faz. No dia que eu morrer, eu vou levar você junto comigo. Você vai estar junto comigo no dia que eu morrer. Aí alguns dizem que ele deveria ter repreendido essa palavra, mas ele não deu importância. Aí diz que ele chegou do trabalho, esse genro dele chegou do trabalho, trabalhou a noite toda. Quando ele chegou de manhã cedo, que ele foi chegando em casa, recebeu a notícia. Seu sogro faleceu. Ele falou, faleceu. Ele falou, então deixa eu tomar um banho para mim. E quando ele entrou no banheiro, ele caiu e morreu. Deu um infarto, ele caiu e morreu. Fizeram 2 velórios, do genro e do sogro. Então, o comentário na cidade dizia que foi o sogro que veio buscar o genro. Mas eu digo, eu não acredito nessas coisas, porque quem somos nós? Que poder temos nós? Se fosse assim, toda pessoa que morria matado, você vai concordar comigo, ele vinha destruir a vida daquela pessoa. Tem gente que mata outra pessoa numa crueldade. As pessoas pedem, não me mata, eu tenho filho, eu tenho família, não tira a minha vida. A pessoa vai e mata aquela pessoa. O que acontecia?
ela vinha destruir aquela pessoa, se ela tivesse esse poder. Então ninguém tem poder de tirar a vida de ninguém, a não ser o único Deus, que tem o poder de dar e de tirar a vida de quem quer que seja. Então, meu irmão, benção ou maldição? A maldição, ela muitas vezes está no coração, dentro da mente da pessoa. A pessoa lança uma palavra de maldição contra um filho, uma filha, ou qualquer que seja. Cuidado, porque esta palavra, ela pode vir. Agora, o que acontece, que eu vejo por aí, que aconteceu aí, aquele apresentador do programa da Record, que morreu, diz que ele morreu porque Valdomiro lançou a maldição sobre ele. Resende lá, né? Então, eu não acredito. Porque ele foi lá, filmou as fazendas do Valdomiro, mostrou o gado, as fazendas, foi no cartório para ver as fazendas, divulgou e diz que Valdomiro lançou a maldição e pouco tempo depois ele morreu. Boixá, eu acho que é Boixá, um outro repórter que discutiu com o Silas Malafaia, caiu aqui perto de Campinas, caiu no avião, no helicóptero e morreu. Diz que porque ele discutiu com o Silas. Então eles aproveitam essas coisas, pode dizer, tá vendo? Aí quem discute com o homem de Deus, quem põe a cara, quem fala contra um homem de Deus, o que acontece? Então o povo fica com esse medo, com esse temor. Mas isso não existe, porque homem de Deus não existe aqui dentro desse livro. Ungido de Deus não existe. Deus não tem homem, Deus não tem mulher. Deus, ele é dono do e pai do Espírito. O Espírito é dele. E o Espírito volta para ele e a carne volta para a terra e vira terra e ponto final. O fim da vida é sepultura. Dali, nunca mais, como diz Jó 7,9. Quem dessa sepultura nunca mais torna a subir. Meu irmão, vou ficando por aqui. E você curte esta mensagem. E a graça de Cristo resplandece sobre as vossas vidas. Graça e paz para todos. Goodbye, goodbye.